Tema de hoje: obediência pela fé. Romanos 1:5. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todas as nações à obediência que vem pela fé, para a glória do seu nome. Tomemos como exemplo o povo de Israel. Em Hebreus 3:15-19. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Quem se rebelou, mesmo tendo ouvido? Não foram justamente os que saíram do Egito guiados por Moisés, e com quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem Deus jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. Concluímos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Em Hebreus 4:6-11. Resta, portanto, que alguns entrem no descanso, mas aqueles a quem primeiro foram anunciadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente de outro dia. Portanto, há ainda um descanso reservado para o povo de Deus, porque aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém caia pelo mesmo exemplo de desobediência. Eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade ou da desobediência? Em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão creu e por isso obedeceu. Quem não crê não obedece. Por isso o tema é obediência pela fé. O que aconteceu com o povo de Israel, no qual a maioria morreu no deserto? Não entraram na terra prometida. Em Números 13, verso 2, Deus mandou Moisés escolher 12 príncipes, um de cada tribo. Verso 30. Calebe, com fé, lembrou que o Senhor havia prometido a terra. Versos 31-33. Mas os outros 10 espias influenciaram negativamente o povo, focando nas circunstâncias, muralhas, exércitos e gigantes, e esquecendo os milagres de Deus. Eles esqueceram tudo o que Deus já havia feito por eles. As 10 pragas no Egito que atingiram apenas os egípcios. A coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Êxodo 13:21. O mar vermelho se abrindo, Êxodo 14:15. Deus lutando por eles, afogando os egípcios no mar, Êxodo 14:26. Águas amargas transformadas em potáveis, Êxodo 15:22. Maná caindo do céu todos os dias, Êxodo 16:10. Codornizes enviadas para alimentar o povo, Êxodo 16:11-21. Mesmo assim, não creram, e por não crerem, não obedeceram, e por não obedecerem, não entraram no descanso de Deus. O povo desobedece novamente, Números 14, versos 1-4. O povo murmura e deseja voltar ao Egito. Versos 6-9. Josué e Calebe rasgam suas vestes e exortam o povo com fé, mas este permanece incrédulo. Verso 10. O povo quer apedrejar Josué e Calebe, mas a glória de Deus aparece e intervém. Verso 12. Deus ameaça destruir o povo, mas Moisés intercede por eles. Verso 29. Deus sentencia. Somente os de 20 anos para cima não entrarão na terra prometida, morrerão no deserto. Verso 36 e 37. Os 10 espias que incitaram o povo à incredulidade morrem imediatamente por praga. O povo desobedece de novo, e em Números 14, 39 e 45. Depois do juízo de Deus, o povo se arrepende superficialmente e tenta, por conta própria, entrar na terra prometida. Mas é tarde demais. O texto diz que eles se entristeceram muito e reconheceram que pecaram, mas desobedeceram novamente ao tentar agir sem a direção de Deus. Resultado: foram derrotados. E hoje, o que o Senhor espera de nós? Que decisões precisamos tomar para obedecer por fé e em quem estamos baseando nossas decisões? Deus disse ao povo: vão e herdem a terra prometida.
Mas a maioria não creu. Preferiram acreditar no que viram e não na palavra de Deus. Resultado: 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, pereceram no deserto. Devemos crer na palavra de Deus. Os olhos disseram: vejo uma bela montanha. A mão disse: estou tentando tocar, mas não encontro. O ouvido disse: estou tentando escutar, mas não consigo. O nariz disse: não sinto o cheiro. Conclusão: os olhos estavam enganados. Em que você baseia suas decisões? Você precisa ver para crer? Crê apenas no que é palpável? Se guia pelo que os outros dizem, mesmo que bem intencionados? Baseia-se apenas nos seus sentimentos? Exemplos bíblicos sobre crer sem ver. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras disseram que viram Jesus, mas os discípulos não acreditaram. Lucas 24, 10, 11. Tomé declarou: se eu não vir e tocar nas feridas, jamais crerei. João 20, 25. Os discípulos a caminho de Emaús sentiram o coração arder, mas não reconheceram Jesus de imediato. Palavras de Jesus: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. João 20, 30, 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Conclusão: nossa fé e decisões devem estar baseadas somente na palavra de Deus e não nas circunstâncias, emoções ou opiniões. A base da verdadeira fé é a palavra de Jesus. Abrir os olhos espirituais com a luz da verdade. Palavras de Jesus: deixai-os, são condutores cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Mateus 15, 14. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12, 44, 47. Iluminando os olhos do coração. Paulo orou em Efésios 1, 16, 20, para que sejam iluminados os olhos do coração. Coração, na Bíblia, representa a sede da nossa razão, sentimentos e decisões. 3 razões para o Senhor iluminar nosso coração. 1. Esperança do seu chamado. Versículo 18, descobrir nosso propósito em Deus. 2. Riqueza da glória da herança. Versículo 18, compreender o que Deus preparou para nós. 3. Conhecer o grande poder de Deus. Versículo 19, o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Deus quer iluminar o seu coração para que você tome sempre as decisões certas. 2. Qual é a minha condição real diante de Deus? Onde estou? Antes de avançar, é necessário reconhecer a sua real condição espiritual. Alguns simbolismos bíblicos do livro de Êxodo. Egito é igual à escravidão do pecado. Destino: inferno. O faraó e seu exército é igual a Satanás e seus demônios. O sangue do cordeiro é igual o sangue de Cristo. A ceia da Páscoa é igual à comunhão com Jesus. A coluna de nuvem e fogo é igual o Espírito Santo. O mar vermelho é igual o batismo nas águas. O deserto é igual a provação, fidelidade e obediência. O maná e a água é igual o sustento espiritual pela palavra de Deus. A terra prometida é igual a vida eterna e a Jerusalém celestial. Qual que é a sua condição espiritual hoje? Ou onde deveríamos estar? Ou onde estamos? Exemplos de estar no Egito é você ouvir sobre Jesus, mas ainda não se entregar totalmente a Jesus. Ainda vive preso ao pecado. Sua condição é de morte. Está fora do plano de salvação, ainda sob o domínio de Faraó, Satanás. 2. Você saiu do Egito, aceitou Jesus, mas voltou atrás.
Você começou a caminhada, mas parou por incredulidade, falta de fé ou desobediência. Sua condição é perigosa. Afastou-se da luz e voltou para as trevas. 3. Você viu milagres, foi libertado, viu o Espírito Santo guiando sua vida, mas ainda não se batizou? Você chegou ao Mar Vermelho. É hora de cruzá-lo, de tomar uma decisão. E aquele que não nascer da água, batismo, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6:3-11. Só após o batismo, Faraó, o inimigo, não tem mais acesso a você. O Mar Vermelho representa uma barreira espiritual definitiva. 4. E agora? Caminhando no deserto rumo à terra prometida. Se você já aceitou a Cristo, foi salvo e passou pelas águas do batismo, glória a Deus. Agora é tempo de crescimento espiritual. Se alimentar todos os dias com o maná do céu, beber da água viva, se alimentar da palavra, oração e obediência a Deus, para santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. O Senhor Jesus é quem vai te guiar nesse deserto da vida, por meio do Espírito Santo, até a terra prometida. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Quem escuta essas minhas palavras e coloca em prática é como um homem esperto que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. 5. Deus vai completar a boa obra em você. Se tudo o que você está vivendo já é uma realidade, permaneça firme. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Se você se entregar completamente, o Senhor te usará como instrumento de justiça. Estará conectado com Deus, ouvindo e obedecendo a sua voz e a sua palavra. Descanso em Deus. Nos últimos tempos, alguns proibirão o casamento e ordenarão a abstinência de alimentos que Deus criou. Mas tudo isso tem aparência de sabedoria, porém são apenas preceitos de homens. 1 Timóteo 4:1-5, Colossenses 2:20-23. Mensagem final de fé e convicção. Se você não crê que Deus me enviou aqui e que estou lendo o que está escrito claramente sobre tudo o que Ele fez por você, então saiba, Ele já morreu por você. E Ele está vivo hoje, para que você entenda que existe um descanso e que você entre nesse descanso de Deus. Deixe seu pedido de oração nos comentários que estaremos orando por vocês. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que morreste por mim e ressuscitaste. Hoje te recebo como meu Salvador e Senhor. Transforma minha vida e escreve meu nome no livro da vida. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3:16. Se com tua boca confessares, serás salvo. Romanos 10:9.